para que se atinja os resultados. Então, é algo que nós estamos identificando e depois que a proposta é que também vocês possam estar refletindo como empresa qual que é a realidade de vocês. Eu não sei se é a próxima lâmina. Não é a próxima. Então, quais são... eu já falei um pouquinho. Então, quais são os resultados possíveis de todo esse contexto atual que a gente está vivendo, né? Nós temos muita energia e pouco progresso. Então, uma energia despendida naquilo que não está indo em direção ao resultado. Um esforço muito individual e não coletivo, né? Então, eu tenho muito mais um esforço eu preciso fazer do que nós precisamos fazer. E aí a gente fala das diferenças, é algo que está impactando muito as empresas também. Nós temos equipes muito diferentes, isso é bom. É bom quando eu sei administrar essas diferenças, quando eu sei pegar o que é melhor de cada diferença e posso integrar e mover para o resultado. Então, eu também preciso aprender a lidar com essas diferenças e pensar que o esforço precisa ser coletivo. Conflito frequente. Daí, quando eu falo em esforço individual, porque eu faço mais, porque tu não faz nada, porque tu não cumpriu a meta, eu cumpri, eu sou prejudicado. E assim os conflitos acontecem porque não existe comunicação. Eu não sei o porquê ele não atingiu a meta. Às vezes não existe nenhum combinado adequado com relação aos compromissos. E aí eu fico, né, achando que o meu colega não fez o suficiente por N motivos. Então, os conflitos são muito frequentes. E os resultados, né, como a gente está olhando, assim, é muito incerto. O líder acaba não tendo muito controle sobre isso. Ele não sabe efetivamente como é que vai chegar no final do mês. E esse é um risco muito grande para as empresas, né? Diante, né, de uma equipe que está, de alguma forma, doente, né? E, né, a reflexão que a gente deixa aí para vocês, como empresa, é entender se isso que eu falei é algo que está distante de vocês, né? Com relação a esse cenário atual, com relação a essa transição de transformação, com essas questões que estão acontecendo dentro das empresas que dificultam os resultados, dificultam a tomada de decisão, dificultam atender efetivamente a necessidade do cliente, se faz sentido para vocês ou não, se isso é uma realidade de vocês ou não. Porque enquanto eu não olhar para isso e entender qual que é o meu cenário atual, eu dificilmente vou conseguir pensar para onde que eu quero ir. Que o nosso desejo é, com uma gestão integrada, a gente possa definir um futuro, uma organização, uma gestão que vai poder tirar as empresas do estado atual para um estado de resultados. Essa é a nossa pretensão aí quando a gente implanta uma gestão integrada. Oi? Não? Fui para trás, era perfeito. Isso. Então, a gente deixa essa reflexão, né? Eu sei que para quem está nos escutando agora, para quem vai nos escutar, é importante que você possa parar, pensar na sua empresa, né, atual e possa escrever mesmo, sabe? Possa escrever e pensar como que eu estou hoje, qual é o meu cenário atual de empresa e o que eu gostaria que fosse diferente. É nesse momento que eu desligo meu piloto automático da forma que eu trabalho todos os dias para pensar, poxa, né? Eu estou assim e talvez eu gostaria que fosse algumas coisas diferentes. E eu acho que é bem importante ler os sinais, né, Ana? A gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, ao ouvir os sinais. E às vezes os sinais são como nós mesmos estamos nos sentindo ali dentro daquele contexto, ali dentro daquele cenário. Né? Porque se eu, como gestor, se eu, como enfim, líder desse time, estou me sentindo perdido, estou me sentindo no meio de conflitos, estou me sentindo sem os resultados que eu gostaria de estar. Então, o que eu estou conseguindo perceber disso, né? Então, é bem importante a gente ficar muito atento a isso e realmente estar se questionando e olhando para esse cenário, por mais dolorido que às vezes possa ser, né?
para a partir daí poder fazer diferente. A gente só vai mudar o que a gente tiver consciência. Se a gente não tiver consciência do que está acontecendo, a gente não consegue mudar, né? Então, esse é um ponto importante, para daí a gente entrar aqui nessa parte que a gente gostaria de compartilhar da gestão integrada. E como fazer para resolver tudo isso, Ana? Garanto que as pessoas estão se perguntando, né? Que do problema a gente conhece. E aí, né? Para onde é que a gente vai? Lilian, compartilha um pouquinho com nós. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho, vou dar continuidade aí, né? A nossa linha aí de raciocínio, chegando até a gestão integrada. A gestão integrada, ela traz muitas mudanças e que se fazem, que se mostram necessárias em função da mudança do mercado, do mundo, né? E ela traz coisas importantes e ela tira, um ponto bem legal é que ela tira da responsabilidade de uma única pessoa. A gente não ouve mais tanto, isso é problema de liderança, isso é problema da gestão. Não, a gente olha para a empresa como um todo. Cada um ele tem a sua responsabilidade naquele mecanismo que movimenta a empresa e que gera resultados. Então, quando eu olho para uma gestão integrada, eu tenho como premissa básica olhar para o mercado. Hoje, se nós olharmos para o mercado, nós temos uma dualidade e é importante isso. Qual é essa dualidade? Nós temos uma realidade, né, que nós temos que olhar com otimismo, porque nós temos que ter fé que nós vamos chegar vencedores lá no final. Mas, em contrapartida, nós sabemos que nós temos muitos desafios a vencer. Mas nós precisamos partir desta realidade, de uma realidade nua e crua, e que isso tenha transparência para todos da organização. Porque no momento que eu trabalho, que a gestão integrada, ela transparece a realidade onde a empresa está localizada ou ela está inserida, o que eu estou fazendo? Eu parto do princípio que eu estou trabalhando fatos e não sonhos. Então, partir dessa realidade onde eu preciso ser otimista, eu preciso acreditar que eu vou chegar lá. Isso lembra o paradoxo do Stockdale, que foi um militar que caiu lá no campo, ele ficou prisioneiro durante 8 anos, né? Então, ele acreditava que no final ele sairia vencedor. E ele conseguiu muitas soluções, inclusive ajudar a outros prisioneiros. Então, hoje, reflete a realidade que hoje a gente está vivendo, ela reflete muito essa questão do paradoxo. Nós precisamos de muito otimismo para juntos, toda a equipe da empresa encontrar o melhor caminho, saber que vamos ser vencedores. Mas é óbvio que teremos que trabalhar juntos a solução para o melhor sucesso da empresa, certo? Bom, aí vamos chegar aqui na parte que o cliente é a empresa obcecada pelo cliente. Aí nós caímos num outro ponto importante da gestão integrada. Nós sabemos que qualquer empresa, tenha o tamanho que tiver, o segmento que tiver, se ela aplicar de uma forma consciente um conjunto de práticas, vamos dizer assim, um conjunto de práticas, um conjunto articulado de práticas, ela vai conseguir se desenvolver, ela vai alcançar melhores resultados, ela vai apresentar o melhor desempenho. Porque essas práticas, inclusive que a gente vai falar aqui, elas intrinsecamente têm princípios que regem um movimento acelerado e positivo dentro de uma organização. Por outro lado, nós sabemos que as pessoas que se envolvem com a construção de empresas que buscam a melhor performance, a gente sabe que um gargalo de crescimento numa empresa muitas vezes, não é o mercado, não é o produto, não é o concorrente, mas sim são as pessoas. É ter as pessoas certas no lugar certo. E por quê? Porque quando eu tenho as pessoas certas no lugar certo, eu tenho as pessoas, vamos para o mesmo barco. E aí vamos desenhar juntos qual é a solução, para que caminhos vamos seguir,
para que caminhos vamos seguir para alcançar os nossos objetivos, cada um contribuindo com as suas ideias, com a sua parte criativa, porque nas empresas nós precisamos de criatividade. É isso que impulsiona o crescimento de uma empresa. Então, nós precisamos de preparar as pessoas, ter um modelo de trabalho, mas dar liberdade e responsabilidade, para que essas pessoas contribuam, que elas tenham ética de empreendedorismo, que tenham criatividade, que levem a melhor solução. Só gostaria que voltasse ali um pouquinho. Volta? Tá, desculpa, achei que já estava falando da próxima. Não. Então, assim, eu estou com uma equipe onde eu sei que eu tenho as pessoas certas, nos lugares certos, para iniciarmos a trajetória e chegarmos a resultados positivos. Com esse contexto, essas pessoas elas se sentem totalmente envolvidas na minha empresa. Porque tem uma transparência, gente, tem uma confiança, tem um respeito, tem um espírito de equipe. As pessoas elas se sentem responsáveis pela solução, pelo modelo que estamos seguindo, pelo modelo de negócio que estamos seguindo. Então, todos os desafios, as mudanças que se mostrarem necessárias, as pessoas vão contribuir de uma forma motivada para se encontrar na solução. E o que a gente começa a desenvolver? O que a liderança, isso é um estilo de liderança, o que a liderança conquista? Paixão. E isso é uma palavra, e isso é um elemento muito forte para o sucesso de uma empresa. As pessoas têm paixão pela empresa. E eu olho, e as pessoas começam a compreender essa empresa. E elas começam a entender que a empresa também tem atividades de paixão. E é então, nesse momento, que eu consigo dizer que a minha empresa é obcecada pelo cliente. Que a minha empresa tem paixão pelo cliente. Porque, primeiro, essas pessoas elas precisam ser apaixonadas pela empresa. Elas precisam ter vontade, elas precisam ter humildade, de saber que nem todo mundo, por exemplo, o líder ou qualquer outra pessoa, hierarquicamente, ela não precisa saber a solução de tudo. Não é o esperado. O esperado é que junto consigamos a melhor solução para aquela empresa, que vamos compartilhar o conhecimento. E aí as pessoas vão se sentindo muito entrosadas nessa empresa. E vão se apaixonando pelo que está acontecendo. E aí sim eles podem dizer, nós somos responsáveis pelo e-commerce dos nossos clientes. Nós ajudamos o cliente a vender o seu produto e se posicionar de uma forma positiva e firme no momento de pandemia. Nós estamos fazendo a coisa certa. Pode passar para o próximo. O que nós temos aí? Pessoas altamente motivadas. Eu não preciso, a liderança, ela não precisa gastar energias para motivar essas pessoas. Ela só tem que cuidar para não desmotivá-las. Eu posso ter níveis hierárquicos menores porque eu não preciso ter uma intensidade de gestão sobre elas, porque elas têm responsabilidade. Elas têm liberdade e elas têm responsabilidade. E eu gosto de uma analogia quando a gente diz o seguinte, por exemplo, vamos imaginar um piloto de avião. Ele trabalha dentro de um sistema rigoroso, mas ele tem responsabilidade, ele tem liberdade com responsabilidade. O que significa? Nós estamos numa viagem, está chovendo muito. Estamos se aproximando do aeroporto. E aí todo mundo olha, não enxerga nada, é só nuvem, chuva, trovão, parari, parará. Né? O que é que o piloto precisa fazer? Ele decide que ele vai baixar. No meio do caminho, ele remete a aeronave porque ele percebeu que os ventos não são favoráveis, que é muita chuva. O que o piloto fez? Mesmo trabalhando dentro de um sistema, ele foi preparado e ele está preparado e ele tem liberdade de decisão. Só que ele acabou remetendo a aeronave porque ele tem responsabilidade sobre a vida das pessoas que estão dentro da aeronave e pela
e pela própria aeronave. Então, o que eu quero dizer, no momento que tu engaja essas pessoas da forma como nós estamos falando, e que tu tem certeza que tu tem as pessoas certas no lugar certo, elas tomam decisões, elas são flexíveis.